Ele passava anos humilhando quem quisesse. Naquela tarde, escolheu a pessoa errada, uma garçonete novata. Ela o olhou nos olhos, levantou a voz na frente de todos, e o que disse deixou o milionário sem palavras para sempre. Ninguém chega a um lugar como o Terraço Alto sem uma razão. Há os que chegam buscando impressionar. Há os que chegam fugindo de algo. E há os menos, os mais interessantes, que chegam sabendo exatamente o que estão fazendo, mesmo que tudo ao redor indique o contrário. Juliana Santos pertencia a esse último grupo, embora naquela manhã, parada em frente ao espelho do banheiro de seu pequeno apartamento com o avental recém-passado e os nervos dançando no estômago, não parecessem absoluto. "Você consegue, Juliana", disse ela em voz baixa. "É só um trabalho." Mas não era só um trabalho, e ela sabia disso melhor do que ninguém. O Terraço Alto era o tipo de restaurante que aparecia nas revistas da cidade, com fotografias cuidadosamente iluminadas e descrições que usavam palavras como experiência e distinção, em vez de simplesmente dizer que a comida era boa e as mesas custavam uma fortuna para reservar. Ficava no coração do centro financeiro, cercado por prédios de vidro e homens com relógios que valiam mais que um carro. Era o lugar onde os poderosos celebravam suas vitórias, fechavam seus negócios e, de vez em quando, lembravam ao resto do mundo exatamente quanto valiam. Seu Francisco o havia construído do zero, com anos de trabalho silencioso, com a convicção tranquila de quem não precisa gritar para ser ouvido. Era um homem de poucas palavras e muita observação, e tinha aquela habilidade particular de ver nas pessoas o que ainda não haviam mostrado ao mundo. Foi ele quem contratou Juliana, não porque tivesse experiência, não tinha, ao menos não nisso, mas porque quando ela chegou para a entrevista e ele lhe perguntou por que queria o trabalho, ela não respondeu com as frases ensaiadas que ele havia ouvido 100 vezes e apenas o olhou diretamente e disse: "Porque preciso aprender a começar de novo e este parece um bom lugar para fazê-lo." Seu Francisco a olhou em silêncio por vários segundos. Depois, assentiu. "Começa na segunda-feira." No primeiro dia, Fátima Mendes foi a primeira a se aproximar. Era colega de turno, estava lá há muito tempo e tinha aquela energia particular de quem conhece cada canto de um espaço e não se incomoda em compartilhar esse conhecimento com quem chega. "Bem-vinda ao melhor e mais complicado trabalho da sua vida", disse, entregando-lhe um pequeno caderno. "Regra número 1. Sorria, mesmo que por dentro você esteja morrendo de raiva. Regra número 2. Os clientes sempre têm razão, mesmo que estejam completamente errados. E regra número 3. Baixe a voz. Quando a mesa do fundo chegar, me chame. Eu cuido dela." "Por quê?" perguntou Juliana. "Porque lá se sentam pessoas que acreditam que o mundo lhes pertence e lidar com isso requer experiência." Fátima a olhou com aquela mistura de advertência e carinho. "Você é nova. Não é bom para você começar por lá." Juliana assentiu, guardou a informação e seguiu em frente. As primeiras semanas foram exatamente o que esperava. Difíceis, exaustivas, cheias de pequenos erros que aprendia a não repetir, pedidos mal anotados, tempos de entrega que não batiam, clientes que pediam uma coisa e depois juravam ter pedido outra. Fátima a cobria quando podia. Seu Francisco a observava sem interferir, deixando-a aprender no seu ritmo com aquela paciência que os mestres têm, que sabem quando intervir e quando não. O que ninguém no Terraço Alto sabia, o que Juliana não havia dito em sua entrevista, nem em nenhuma conversa de pausa, era de onde vinha realmente, o que havia feito antes, por que uma mulher com aquela forma de falar, com aquela clareza nos olhos, com aquela capacidade de resolver problemas em silêncio, enquanto os outros ainda estavam formulando a pergunta, estava aprendendo a levar bandejas. Havia uma razão, mas essa razão ainda não era o momento de contá-la. Ricardo Azevedo chegou ao Terraço Alto pela primeira vez num meio-dia qualquer, ou, ao menos assim parecia por fora, porque nada na vida de Ricardo era realmente casual. Cada movimento tinha um propósito, cada aparição em um lugar era uma declaração. Entrou com Pedro Almeida ao seu lado, seu sócio, sua sombra, o homem que ria onde ele ria e calava onde ele falava. E com aquela postura que Juliana reconheceu do outro lado do salão, antes de saber quem era, a postura de quem nunca teve que esperar nada na vida e se convenceu de que isso é uma virtude.
Seu Francisco saiu para recebê-lo pessoalmente. Isso já dizia tudo. Senhor Azevedo, que prazer tê-lo. Francisco, respondeu Ricardo, sem a cortesia de rigor, com aquela familiaridade que alguns confundem com proximidade, mas que na realidade é apenas outra forma de mostrar quem considera estar por cima. A mesa de sempre, claro. Fátima já estava se movendo. Juliana a viu cruzar o salão com aquela eficiência tranquila que havia desenvolvido com os anos e entendeu que aquela era a mesa do fundo, a mesa que ela havia dito para não tocar, mas o destino, ou talvez a simples desorganização de uma tarde com mais clientes do que o habitual, tem uma maneira particular de ignorar os planos. Foi seu Francisco quem se aproximou de Juliana com uma expressão que não era exatamente desculpa, mas que reconhecia o incômodo do que ia pedir. A Fátima tem que atender 3 mesas ao mesmo tempo. Preciso que você cubra a do senhor Azevedo. Juliana o olhou. Ela me disse que era melhor eu não ir. Eu sei, mas não há opção. Fez uma breve pausa. Apenas seja profissional. Ele pode ser exigente, mas aqui quem manda sou eu. Se algo der errado, você me avisa. Juliana pegou sua caderneta, respirou e caminhou em direção à mesa do fundo. Ricardo Azevedo nem levantou os olhos quando ela chegou. Estava revisando algo em seu celular com aquela concentração seletiva que as pessoas têm quando decidem que o mundo ao redor merece sua atenção. Boa tarde, disse Juliana com uma voz clara e tranquila. Bem-vindos ao Terraço Alto. Sou Juliana e vou atender-los esta tarde. Posso trazer algo para começar? Pedro levantou os olhos e assentiu com um sorriso cordial. Ricardo continuou com o celular. Juliana esperou sem se mover, sem repetir a pergunta, com aquela paciência particular de quem aprendeu que o silêncio, bem usado, diz mais que qualquer palavra. Finalmente Ricardo levantou os olhos. A percorreu de cima a baixo com aquele olhar de inventário que Juliana conhecia e que havia aprendido a não deixar que a afetasse. O olhar que avalia, classifica e descarta em segundos. Você é nova? Disse, não como pergunta, mas como observação de algo que considerava um problema. Estou aqui há algumas semanas, respondeu Juliana, e te puseram para atender esta mesa. Ricardo olhou para onde estava Fátima, que naquele momento estava com as mãos cheias. Onde está a moça de sempre? Ela estará disponível em alguns minutos. Enquanto isso, estou aqui para o que precisarem. Ricardo soltou o celular sobre a mesa, com aquele gesto particular que tem aqueles que não se preocupam com o que seus movimentos bruscos possam afetar os que estão ao redor. Olha, disse com uma voz que baixou um tom, mas não perdeu um grama de seu fio. Eu venho aqui há anos. Tenho uma maneira de pedir, uma ordem específica e uma forma de ser atendido que não tem complicações. O que não preciso é que uma novata que nem sabe como segurar a caderneta me faça perder tempo. O silêncio que se seguiu durou exatamente 3 segundos. Pedro olhou para outro lado com aquela estranha sensação de quem está acostumado a essas situações, mas nunca termina de normalizá-las completamente. Juliana não se moveu, não mudou a expressão, não baixou o olhar. Entendo, disse com aquela mesma voz tranquila. O que deseja pedir? Ricardo a olhou fixamente por um momento, como se esperasse outra resposta, como se a calma dela fosse um erro que se corrigiria sozinho. Não se corrigiu. Um expresso duplo, sem açúcar, o filé mignon ao ponto, sem guarnição de batata, com a salada à parte e o molho em recipiente separado. A água mineral sem gás e gelada, não com gelo daquela máquina que tem gosto de plástico. Fez uma pausa. Anotou tudo isso? Ou quer que eu repita mais devagar? Anotei, disse Juliana. Tem certeza? Completamente. Ricardo voltou a pegar o celular. A conversa para ele havia terminado. Na cozinha, Juliana entregou a comanda com precisão. O chefe a leu, assentiu e começou sem perguntas. Fátima apareceu ao seu lado em segundos. Como foi? Perguntou com aquela mistura de curiosidade e preocupação. Bem, ele te disse algo? Juliana hesitou um segundo. Não por vergonha, mas porque estava organizando o que sentia com aquela eficiência interna que tinha para não deixar que as emoções tomassem decisões antes que sua cabeça terminasse de pensar. Ele perguntou se eu era nova, disse finalmente. Fátima apertou os lábios. E eu disse que sim. Juliana, estou bem, Fátima, de verdade. Fátima a olhou por um momento. Não estava totalmente convencida, mas conhecia aquele tom.
Era o tom de quem não quer ser cuidada naquele exato instante. Se precisar de algo, estou aqui, disse e se foi. Juliana apoiou as mãos sobre o balcão um segundo. Só um. Respirou e voltou ao salão. O pedido chegou perfeito. Temperatura correta, apresentação impecável. O molho em seu recipiente, a água sem gás e gelada. O expresso com a intensidade exata. Juliana o colocou sobre a mesa com a mesma precisão com que havia anotado cada detalhe, sem pressa, sem cerimônias desnecessárias. Ricardo revisou tudo sem dizer nada. Tomou o expresso. Provou. Não disse que estava bom, mas também não disse que estava ruim. Para alguém como ele, isso era quase um elogio. Pedro, em compensação, a olhou com um sorriso genuíno. Obrigado, disse. Tudo perfeito. De nada, respondeu Juliana e se retirou. Do balcão, seu Francisco a observou com aquela expressão sua de homem que não precisa dizer o que pensa, porque se nota de qualquer forma. Juliana não o viu. Estava de volta à sua rotina, atendendo à próxima mesa, anotando o próximo pedido, seguindo o ritmo constante de uma tarde que por fora parecia completamente normal, mas por dentro algo havia ficado aceso. Não era raiva, não ainda. Era algo mais parecido com o reconhecimento, a sensação familiar de estar em um lugar onde seu valor é medido pelo que outros acreditam que você é, em vez de pelo que você realmente sabe. Juliana conhecia essa sensação melhor do que ninguém. Havia vivido antes em outro mundo, com outro tipo de mesas e outro tipo de pessoas, e havia aprendido, a um custo que ninguém naquele restaurante podia imaginar, que o silêncio tem um limite, que a paciência, quando se esgota, não explode de repente. Explode no momento exato, com as palavras exatas, na frente das pessoas exatas. E esse momento ainda não havia chegado, mas estava mais perto do que Ricardo Azevedo podia imaginar. Porque o que ele não sabia, o que ninguém no Terraço Alto sabia ainda, era quem era Juliana Santos antes de vestir aquele avental. E quando descobrisse, o homem que nunca havia precisado dar explicações a ninguém, ia ter que dar-las na frente de todos. Há pessoas que entram em um lugar e o enchem de luz sem querer. E há pessoas que entram em um lugar e o enchem de algo completamente distinto, não de escuridão exatamente, mas daquela tensão particular que se instala no ambiente quando alguém acostumado a dominar cada espaço que pisa decide, consciente ou não, que todos ao seu redor devem sentir sua presença. Ricardo Azevedo era do segundo tipo. E nas semanas que se seguiram a esse primeiro encontro, ele voltou ao Terraço Alto com uma frequência que seu Francisco notou, que Fátima notou e que Juliana notou mais do que ninguém, embora tenha sido a última a mencioná-lo. A segunda vez que Ricardo chegou, Fátima estava disponível. Aproximou-se da mesa com aquela fluidez que os anos de prática dão. Pegou o pedido sem contratempos e gerenciou a situação com a eficiência de sempre. Ricardo nem perguntou por Juliana, nem a olhou quando ela passou perto levando pedidos a outras mesas. Para ele, aparentemente, o episódio da semana anterior não havia existido, mas Pedro sim a olhou. Uma vez rápido, com aquela expressão de quem reconhece alguém e não está completamente seguro do porquê. Juliana notou. Não disse nada. A terceira visita foi diferente. Ricardo chegou sozinho, sem Pedro. Com aquele tipo de tensão nos ombros que os homens poderosos têm quando algo não saiu como esperavam e precisam de um espaço onde o mundo lhes lembre quem são. Sentou-se em sua mesa habitual, pediu seu expresso de sempre e abriu uma pasta de documentos que desdobrou sobre a toalha de mesa com total indiferença ao protocolo do lugar. Fátima estava em sua sessão. Tudo deveria ter fluído sem incidentes. Mas, no meio do serviço, um pedido complicado em outra mesa a deteve mais tempo do que o previsto. E antes que pudesse se reorganizar, viu com o canto do olho que Ricardo levantava a mão com aquela impaciência particular de quem considera que esperar é uma ofensa pessoal. Juliana já estava a caminho, não porque alguém pedisse, mas porque havia visto a situação antes que se tornasse um problema e havia tomado a decisão que lhe pareceu mais lógica, resolvê-la. "Posso trazer algo mais?" perguntou, chegando à mesa com naturalidade. Ricardo levantou os olhos de seus documentos. Algo cruzou sua expressão. Não aborrecimento exatamente, algo mais parecido com a avaliação de quem está recalibrando uma situação que acreditava ter classificado. "Outro expresso", disse. Imediatamente Juliana se retirou.
Ricardo a seguiu com o olhar um segundo a mais do que o necessário antes de voltar aos seus papéis. Fátima a interceptou perto do balcão. Eu ia atender, sussurrou. Eu sei, você estava ocupada. Juliana entregou-lhe a comanda. Não é nada demais, Juliana. Fátima baixou ainda mais a voz. Esse homem é complicado, não no sentido normal. É o tipo de pessoa que se você der 1 centímetro, ele toma 1 quilômetro. E se em algum momento ele decidir que não gostou de você, não terminou a frase. O que acontece se ele decidir isso? Fátima a olhou fixamente. Ele tem contatos suficientes nesta cidade para fazer com que um restaurante como este perca 3 reservas importantes em uma semana. Pausa. Seu Francisco nunca disse em voz alta, mas todos aqui sabemos. Juliana processou isso em silêncio. Entendo, disse finalmente. De verdade, Fátima. Mas o que Fátima não sabia era que Juliana não só entendia a dinâmica, ela a conhecia por dentro. Havia estado do outro lado daquela mesa, em outra época, em outro mundo, e sabia exatamente como funcionavam os homens como Ricardo Azevedo, como construíam sua influência, como a usavam e, sobretudo, quais eram seus pontos cegos, porque todos os tinham sem exceção. Naquela noite, Juliana chegou em casa mais tarde do que o habitual. Dona Lúcia a esperava na pequena sala do apartamento que compartilhavam desde que tudo mudou, com uma xícara de chá já servida sobre a mesinha e aquela expressão tranquila que tinha para receber, lá, não importa a hora. Como foi? Perguntou. Bem, disse Juliana, deixando-se cair no sofá com aquele cansaço que não é só físico, mas do tipo que se acumula quando se passa tempo demais sendo cuidadoso com cada palavra e cada gesto. Dona Lúcia a olhou com aquela fixidez suave que tinha para quando queria dizer algo sem pressionar. Aquele senhor voltou. Juliana a olhou. Como sabe? Porque você tem essa cara que põe quando algo está te custando mais do que você mostra. Dona Lúcia pegou sua xícara. Conte-me. Juliana encostou a cabeça no encosto do sofá e olhou para o teto por um momento. É o tipo de homem que faz as pessoas se sentirem pequenas, disse finalmente. Não com gritos, com aquela calma de quem sabe que não precisa gritar, porque de qualquer forma ninguém vai respondê-lo. E você? Eu respondi com calma. Fiz meu trabalho e isso o incomodou. Juliana pensou naquele olhar, naquela fração de segundo em que Ricardo a havia seguido com os olhos mais do que o necessário. Acho que o surpreendeu, disse. Ele não está acostumado a que as pessoas não se intimidem. Dona Lúcia assentiu devagar. Cuidado, minha filha. Sempre não. Sua mãe a olhou diretamente. Cuidado. De verdade. Não do cuidado de ficar calada. Do cuidado de saber quando falar e quando esperar. Isso é diferente. Juliana a olhou por um momento. E naquele olhar havia uma conversa inteira que não precisava de palavras porque já a haviam tido muitas vezes de diferentes formas, desde que o mundo de Juliana havia desabado e as duas haviam tido que construir algo novo a partir dos escombros. Eu sei, mãe, disse. Oi, Zay. O que aconteceu na semana seguinte não estava nos planos de ninguém. Ricardo chegou com um grupo, 4 homens além de Pedro, todos com aquela energia de reunião de negócios importante que se celebra antes de assinar algo grande. Pediram a mesa principal do salão, a mais visível, a que seu Francisco reservava para ocasiões especiais. O restaurante naquela tarde estava cheio, mais do que o habitual, uma celebração familiar em um canto, 2 mesas de executivos no centro e o grupo de Ricardo, ocupando o espaço com aquela expansividade natural de quem nunca considera quanto espaço está tomando. Juliana ficou com a seção adjacente. Trabalhou sua área com precisão, mantendo-se em seu caminho, sem cruzar para a mesa de Ricardo, que Fátima atendia com toda a atenção disponível. Tudo ia bem, até que não foi bem. Foi um acidente. Daqueles que acontecem em lugares cheios, com gente demais se movendo em espaços que de repente ficam pequenos. Um colega novo, nervoso pela quantidade de mesas, virou-se sem ver e bateu na bandeja de Juliana. O barulho foi inevitável. 2 taças caíram. O conteúdo espirrou. Não atingiu nenhum cliente. Não houve feridos. Foi exatamente o que era. Um acidente sem consequências reais. Mas no silêncio que se seguiu ao barulho, naquele segundo em que todos no salão viraram para ver o que havia acontecido, a voz de Ricardo Azevedo atravessou o ambiente
com uma clareza que não precisava de esforço para chegar a todos os cantos. Que bom que são melhores servindo do que andando. Algumas risadas dos que estavam em sua mesa, do tipo de risada que não é humor, mas adesão. A risada de quem ri porque quem paga está rindo. Juliana agachou-se para recolher os fragmentos com movimentos tranquilos e metódicos. Seu colega, visivelmente afetado, murmurava desculpas enquanto a ajudava. Não se preocupe, disse Juliana em voz baixa. Acontece. Ouviu a voz de Ricardo novamente, agora dirigida diretamente para onde ela estava. Não se supõe que é para isso que lhes pagam? Para não derrubar as coisas? Juliana terminou de recolher, levantou-se e, naquele momento, fez algo que ninguém esperava. O olhou, não com fúria, não com lágrimas, com aquela calma específica que é mais difícil de sustentar do que qualquer emoção intensa. Porque requer uma clareza que nem todo mundo tem. O acidente já foi resolvido, senhor, disse com uma voz que chegou limpa e sem tremer a cada mesa do salão. Peço desculpas se o barulho interrompeu sua conversa. Ricardo a olhou. Algo em sua expressão mudou muito ligeiramente, como quem recalibra. O que interrompeu minha conversa, disse, baixando a voz um tom, mas sem perder o fio, foi a incompetência. Foi um acidente, respondeu Juliana. Há uma diferença. O silêncio que se seguiu durou menos de 5 segundos, mas esses 5 segundos foram sentidos por todos no salão. Os clientes das outras mesas, os colegas de Juliana que haviam parado sem querer, seu Francisco, que apareceu da entrada da cozinha com expressão de homem que está avaliando uma situação em velocidade máxima. Ricardo soltou uma pequena gargalhada daquelas que não são alegria, mas surpresa. Você está me corrigindo, disse. Apenas estou sendo precisa, respondeu Juliana. E antes que ele pudesse dizer algo mais, acrescentou com a mesma voz tranquila. Posso trazer algo mais para o senhor e seus acompanhantes? Pedro tinha o olhar fixo na mesa. Os outros homens do grupo olhavam para Ricardo esperando sua reação. Ricardo a olhou por um momento longo com aquela expressão de quem não está acostumado a que o terreno se mova sob seus pés e está decidindo como responder a isso. Não, disse finalmente e voltou à sua conversa como se nada tivesse ocorrido. Depois do serviço, seu Francisco chamou Juliana ao seu escritório. Era uma sala pequena no fundo do restaurante, organizada, funcional, com uma planta no canto que estava lá há tanto tempo que parecia parte da arquitetura. Sente-se, disse. Juliana sentou-se. Seu Francisco permaneceu em pé por um momento, olhando para a janela que dava para o pequeno pátio interno. Depois virou-se. Você está bem? Sim, de verdade, seu Francisco. Ele a olhou com aquela fixidez tranquila que tinha para as conversas importantes. O que você fez hoje, disse. Teve valor. Pausa. E também teve algo que neste negócio pode ser perigoso. O quê? Visibilidade. Ele sentou-se em frente a ela. O senhor Azevedo não é um cliente qualquer. Ele tem o costume de se lembrar das pessoas que o incomodam. E isso significa que eu devia ter ficado calada. Seu Francisco a olhou em silêncio por um momento. Significa que você deve saber o que está começando, disse finalmente, porque hoje foi uma coisa pequena. Mas homens como ele não deixam as coisas pequenas em pequenas, eles as aumentam. Juliana assentiu. Eu entendo. Tem certeza? Completamente. Seu Francisco a observou por vários segundos mais, como se buscasse algo em sua expressão, como se houvesse algo naquela mulher que ainda não terminava de decifrar, mas que lhe gerava uma sensação que não sabia bem como nomear. Está bem, disse. Pode ir. Bom trabalho hoje. Juliana levantou-se, chegou à porta e antes de sair, seu Francisco falou novamente. Juliana. Ela se virou. Por que você escolheu este trabalho? Perguntou. Não com suspeita, com a curiosidade genuína de alguém que há semanas se pergunta algo e finalmente decide perguntar. Juliana o olhou por um momento. Já lhe disse na entrevista. Respondeu. Você me disse que queria aprender a começar de novo. Seu Francisco cruzou os braços com suavidade. Isso não me disse de onde você vinha. Uma pausa. Não, admitiu Juliana. Não disse. E saiu. Seu Francisco ficou olhando a porta fechada com aquela expressão de homem que acaba de confirmar o que suspeitava sem terminar de saber exatamente o que era. Naquela noite, enquanto a cidade lá fora seguia seu ritmo indiferente, Ricardo Azevedo chegou ao seu escritório no andar alto do Grupo Imperial
e disse a Pedro com aquela naturalidade com que dizia as coisas que outros considerariam extraordinárias: "Descubra quem é aquela moça." Pedro levantou os olhos do celular. "A do restaurante, a novata que pensa que pode me olhar nos olhos." Ricardo sentou-se em frente à sua mesa. "Quero saber quem ela é, de onde vem, por que está ali." Pedro assentiu devagar. "Algo em particular que procure?" Ricardo pensou um segundo. E naquele segundo, algo cruzou sua expressão que não era irritação nem curiosidade exatamente. Era algo mais parecido com o incômodo de quem não consegue classificar algo que acredita que deveria conseguir classificar sem esforço. "O que não bate", disse, "porque algo não bate." E tinha razão, só que o que ia encontrar era muito mais do que havia antecipado. Investigar alguém nem sempre revela o que se espera encontrar. Às vezes revela exatamente o que se temia. Às vezes revela algo completamente distinto. E às vezes, as piores vezes, revela que a pessoa que você acreditava ter perfeitamente localizada em seu mapa mental nunca esteve onde você pensava. Pedro Almeida levou vários dias para completar o que Ricardo havia pedido. Não porque fosse difícil, mas porque o que foi encontrando à medida que buscava o obrigou a parar várias vezes, reler, verificar e se perguntar como era possível que não o tivesse visto antes. Tudo começou com o nome Juliana Santos. Comum, sem pretensões. O tipo de nome que não chama a atenção em nenhum registro. Pedro começou pelo básico: redes sociais, registros públicos, referências de trabalho, e encontrou exatamente o que esperava encontrar em alguém que trabalhava como garçonete em um restaurante do centro financeiro. Nada ou quase nada, porque havia algo, uma presença digital que não era ausência, mas apagamento. A diferença é sutil, mas importante. Quando alguém não tem pegada digital, é porque nunca a teve. Quando alguém tem pegadas digitais que foram eliminadas com cuidado, restam bordas, cantos, pequenas inconsistências que só se notam quando se sabe exatamente o que se está procurando. Pedro sabia o que procurar. Há anos fazia esse tipo de trabalho para Ricardo. Continuou puxando o fio e foi no terceiro dia, revisando registros comerciais de alguns anos atrás, quando encontrou o que o fez recostar-se em sua cadeira e olhar a tela por um longo momento sem dizer nada. O nome completo era Juliana Santos Ibanes. E esse nome com esse sobrenome completo aparecia vinculado a algo que Pedro reconheceu de imediato porque havia estado presente nas reuniões onde esse nome era mencionado. Há anos, em outro contexto, em outro mundo que Ricardo Azevedo acreditava ter deixado completamente para trás. Pedro fechou o laptop, ficou olhando para a parede de seu escritório por vários minutos, depois pegou o telefone e, em vez de ligar para Ricardo, como era seu costume quando encontrava algo importante, fez algo incomum. Esperou. Juliana não sabia nada do que ocorria naquele escritório. Naquela manhã, chegou ao terraço alto com o mesmo ritmo de sempre. Saudou seu Francisco, que já estava revisando as reservas do dia com aquela concentração matinal que tinha antes de o restaurante abrir, pegou seu avental, revisou as mesas de sua sessão. Fátima chegou minutos depois com um café na mão e aquela energia de quem já processou tudo o que precisava processar antes das 8 da manhã. "Você dormiu?" perguntou a Juliana. "Algum? Eu também não." Fátima sentou-se em um dos bancos do balcão, que ainda não estava aberto ao público. "Estive pensando no que aconteceu outro dia." "Não precisa, Fátima." "Sim, precisa." A olhou diretamente. "O que você disse na frente dele foi... não sei. Foi valente ou foi uma loucura ou as duas coisas ao mesmo tempo." Pausa. "Mas, sobretudo, me fez pensar em você." Juliana a olhou. "Em que sentido?" "No sentido de que você está aqui há semanas e eu sei exatamente o mesmo sobre você que no primeiro dia." Fátima envolveu as mãos em seu copo. "E isso não é normal, Juliana. As pessoas falam, contam coisas. Você ouve perguntas, se interessa pelos outros, mas de você, nada." Juliana não respondeu imediatamente. "Não é nada misterioso," disse finalmente. "Não te disse que fosse misterioso. Te disse que não é normal." Fátima a olhou com aquela franqueza que era sua maneira de demonstrar que se importava. "Você está bem? De verdade? De verdade, Fátima? Há algo que eu deveria saber? Algo que possa afetar seu trabalho aqui?" Juliana a olhou por um momento, e naquele momento, tomou uma decisão pequena que não parecia importante, mas que era. "Há coisas do meu passado que prefiro não trazer para este lugar," disse. "Não porque sejam vergonhosas,
mas porque estou tentando construir algo novo. E para construir algo novo, às vezes é preciso deixar o anterior onde está, ao menos por um tempo. Fátima processou isso em silêncio. Te machucaram? Perguntou. Simples, direta. Eu me enganei, respondeu Juliana, e paguei por isso. Pausa breve. Agora estou aqui. Fátima assentiu devagar, sem pressionar mais. Com aquele respeito que as pessoas têm que entendem que algumas histórias são contadas quando estão prontas, não quando se pede. De acordo, disse. Mas se algum dia precisar de algo, você sabe. Eu sei. Obrigada. Naquela tarde, enquanto Juliana atendia sua sessão com a precisão habitual, algo mudou. Não foi dramático, não foi visível para a maioria. Foi uma sensação. O tipo de sensação que se desenvolve quando se aprendeu a ler os ambientes com atenção e sabe distinguir quando algo no ar é diferente, sem poder apontar exatamente o que. Foi seu Francisco quem a chamou antes que o turno terminasse. Sente-se, Juliana. Ela sentou-se e notou algo em sua expressão que não havia visto antes. Não era preocupação exatamente. Era o peso de alguém que acaba de receber informação e está decidindo como gerenciá-la. Esta manhã recebi uma ligação, disse seu Francisco, escolhendo as palavras com cuidado, de alguém que perguntou por você, não pelo seu trabalho, por você. Juliana não se moveu. Quem? Não deixou nome. Seu Francisco a olhou direto nos olhos, mas fez perguntas específicas. Quanto tempo você está aqui? De onde você vem? Se teve problemas? O silêncio que se seguiu foi curto, mas denso. O que respondeu? Perguntou Juliana. Que você é uma excelente funcionária e que o resto não é da conta de ninguém. Seu Francisco cruzou os braços sobre a mesa. Mas preciso saber, Juliana, há algo que eu deva saber para proteger este lugar? Juliana respirou fundo. Confie em mim, seu Francisco. Eu te contratei sem referências e com uma resposta que não me disse nada concreto. Uma pausa. Então sim, confio em você, mas a confiança tem mais peso quando vem com honestidade. Juliana olhou a planta no canto por um momento. Aquela planta que estava lá há tanto tempo que parecia parte da memória do lugar. Antes de trabalhar aqui, disse finalmente, trabalhei no mundo corporativo por anos. Cheguei longe, fez uma pausa. E depois caí, não por desonestidade, por confiar nas pessoas erradas no momento errado. E quando tudo desabou, as pessoas que deviam responder não responderam, e eu fiquei carregando consequências que não eram completamente minhas. Seu Francisco a ouviu sem interromper. Tem algo a ver com o senhor Azevedo? Perguntou. A pergunta chegou direta, e Juliana a recebeu com aquela calma que já era seu modo de operar diante das coisas que batiam sem aviso. Indiretamente disse. Ele não foi o responsável direto, mas esteve presente no momento em que tudo ocorreu, e tem informações que nunca usou para ajudar, mas que poderiam ter mudado tudo se tivesse decidido ser honesto. Seu Francisco permaneceu em silêncio por um longo momento. E agora que ele está aqui no meu restaurante? Não vim procurando-o, disse Juliana, e o disse com uma clareza que não precisava de adornos. Vim trabalhar, começar de novo. Que ele frequente este lugar é uma coincidência que não pedi. Acredito em você. Isso depende de você. Seu Francisco a olhou fixamente com aquele olhar que levava décadas lendo pessoas e que raramente se enganava. Acredito em você, disse finalmente. Mas te peço uma coisa. Diga-me que o que quer que venha, porque algo vem, Juliana. Nós dois sabemos. Não ocorra dentro destas paredes de uma maneira que machuque as pessoas que trabalham aqui. Fez uma pausa. Eles não têm nada a ver com sua história nem com a dele. Juliana assentiu. Tem minha palavra. Naquela noite no apartamento, Dona Lúcia esperava como sempre, mas desta vez havia algo diferente. Sobre a mesa da sala de jantar havia um envelope sem remetente com o nome de Juliana escrito à mão, com uma letra que ela reconheceu de imediato porque a havia visto durante anos em contratos, em memorandos, em documentos que em algum momento haviam definido sua vida inteira. Quem trouxe? Perguntou Juliana sem tocar. Lu ainda. Um mensageiro, disse Dona Lúcia. Sua voz era tranquila, mas suas mãos cruzadas sobre a saia estavam mais tensas do que o habitual. Esta tarde, disse que era urgente. Juliana olhou o envelope por vários segundos. Você abriu? Não é meu. Juliana o pegou, abriu devagar. Dentro havia uma única folha, sem cabeçalho, sem assinatura, apenas texto, breve e direto. Sei quem você é.
Sei por que está aqui. Antes que Ricardo saiba o que encontrei, precisamos conversar. Há coisas que você também não sabe. P. Juliana leu a nota 2 vezes. Depois a dobrou com cuidado e aguardou. O que diz? Perguntou Dona Lúcia. Que alguém me encontrou. Juliana sentou-se em frente à sua mãe. E que esse alguém quer falar antes de dizer a Ricardo o que sabe. Dona Lúcia a olhou com aquela fixidez de mãe que não é alarme, mas a calma de quem já viveu o suficiente para saber que o pânico não resolve nada. É perigoso? Não creio. Juliana pensou em Pedro, naquele olhar do primeiro dia, na forma como ele sempre parecia um passo atrás de Ricardo, mas nunca completamente convencido de estar. Acho que é alguém que também carrega algo que não sabe como soltar. O que você vai fazer? Juliana olhou a nota dobrada sobre a mesa. Ouvir, disse. Porque se diz que há coisas que eu também não sei, preciso saber o que são. Dona Lúcia assentiu devagar, depois estendeu a mão e a colocou sobre a de sua filha com aquela firmeza tranquila que era a sua forma mais honesta de dizer que não importava o que viesse, não ia enfrentá-lo sozinha. Minha filha, disse com aquela voz suave que guardava para os momentos que importavam de verdade. Você passa tanto tempo sendo forte para todos. Seus olhos brilharam levemente. Quando você vai deixar que alguém seja forte por você? Juliana a olhou e algo nela, aquele muro interno que havia construído tijolo a tijolo durante os anos difíceis, moveu-se apenas um pouco, mas o suficiente para que os olhos ardessem um segundo antes que os controlasse. Quando souber que tudo isso valeu a pena, disse em voz baixa. Já vale a pena, Juliana. Dona Lúcia apertou sua mão. E você já vale a pena. No dia seguinte, Pedro Almeida entrou no terraço alto sozinho, sem Ricardo, sem a energia de reunião de negócios, com aquela postura diferente de quem vem a um lugar por razões próprias e não como extensão de alguém mais. Juliana o viu desde que ele cruzou a porta. Olharam-se um segundo, só um. Pedro escolheu uma mesa pequena na seção de Juliana. Sentou-se, esperou. Juliana terminou de atender a mesa que tinha naquele momento. Depois caminhou em direção a ele com passo medido e aquela calma que já era seu escudo e sua declaração ao mesmo tempo. Bom dia, disse. O que vai querer? Pedro a olhou e desta vez não havia ambiguidade em sua expressão. Era o olhar de alguém que tomou uma decisão e veio cumpri-la. Um café, disse. E 5 minutos do seu tempo. Pausa, por favor. Juliana o olhou fixamente por um momento. O café eu trago agora, respondeu. Os 5 minutos veremos. Foi ao balcão. Preparou o pedido. E enquanto o fazia, Fátima apareceu ao seu lado com aquela antena que tinha para os momentos importantes. Esse não é o que sempre vem com Azevedo? Sim, e hoje vem sozinho. Pelo visto, Juliana. Fátima baixou a voz. Você sabe o que está fazendo? Juliana pegou a xícara e a olhou diretamente. Ainda não, admitiu, mas estou a ponto de descobrir. Dirigiu-se de volta à mesa, colocou o café em frente a Pedro e, em vez de se retirar, ficou de pé com a caderneta na mão e aquela expressão que não revelava nada, mas processava tudo. Obrigado, disse Pedro. Assentiu, envolveu as mãos na xícara e começou a falar. O que disse naqueles 5 minutos não era o que Juliana esperava ouvir. Era algo muito maior, algo que mudaria não só a forma como ela entendia o que havia acontecido anos atrás, mas a forma como entenderia o que estava a ponto de acontecer. E quando Pedro terminou de falar, Juliana ficou quieta por vários segundos com a caderneta na mão e algo se reorganizando em seu interior com a velocidade e o peso de tudo o que aquelas palavras representavam. Porque o que Pedro sabia não era só o passado de Juliana, era o presente de Ricardo. E esse presente, se viesse à luz, mudaria absolutamente tudo. Há momentos em que a vida te devolve algo que você acreditava perdido para sempre. Não com fanfarra, não com o dramatismo que se imagina quando se pensa em justiça. Às vezes chega na mesa pequena de um restaurante em voz baixa com uma xícara de café de por meio e a expressão de alguém que leva tempo demais carregando algo que já não consegue sustentar sozinho. Isso foi o que Pedro Almeida entregou a Juliana naquela manhã. Não um presente, uma verdade. E as verdades, quando chegam depois de muito tempo, nem sempre se sentem como alívio. Às vezes se sentem exatamente como o que são. O peso exato de tudo o que devia ter sido sabido antes e não se soube. Pedro falou durante 12 minutos. Juliana não o interrompeu uma única vez.
Começou do princípio de anos atrás, quando Juliana trabalhava como diretora de desenvolvimento estratégico na Horizonte Soluções, uma empresa média com projeções enormes que havia captado a atenção de vários grupos investidores, entre eles, o Grupo Imperial. Quando Ricardo Azevedo entrou no panorama como possível sócio capitalista, tudo parecia uma oportunidade extraordinária. Pedro havia estado em todas essas reuniões. O que você não sabia, disse com aquela voz baixa de quem confessa algo que o tem mantido acordado muitas noites, é que Ricardo já tinha decidido, antes da primeira reunião, que não ia se associar com a Horizonte. O que ele queria era a carteira de clientes, os contratos exclusivos que vocês haviam desenvolvido durante anos, e a única maneira de obter-los sem pagar o que realmente valiam era desestabilizar a empresa por dentro. Juliana ouviu sem se mover. Ele encontrou alguém dentro da sua equipe que estava disposto a filtrar informações confidenciais em troca de uma posição garantida na Imperial, continuou Pedro. Essa informação foi usada para gerar dúvidas entre os outros sócios da Horizonte, para fazer parecer que havia irregularidades na gestão. Fez uma pausa. Na sua gestão especificamente. Eu era a diretora, disse Juliana. Sua voz saiu quieta, controlada, como quem confirma algo que suspeitava, mas nunca havia podido provar. Exato. Você era a cara visível, a que assinava, a que respondia. Pedro baixou o olhar um momento. Quando tudo colapsou, você carregou com as consequências porque era quem estava no papel. Mas a fonte real do problema nunca foi interna. Foi fabricada de fora. O silêncio que se seguiu durou vários segundos. Juliana olhou à janela. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo indiferente. Gente que caminhava, que falava, que vivia sem saber que naquela mesa pequena do terraço alto, uma mulher acabava de ouvir a confirmação de algo que havia intuído durante anos sem poder nomeá-lo. "Por que você me diz isso agora?", perguntou finalmente. Pedro envolveu as mãos na xícara. "Porque ele está voltando a fazer isso", disse. "Isso foi o que mudou tudo, não o passado, o presente." Pedro explicou que nas últimas semanas, o Grupo Imperial havia posto os olhos em uma empresa nova, pequena, com potencial real, dirigida por uma família que havia construído algo genuíno durante anos. O mesmo padrão, o mesmo método, aproximação como possível sócio, acesso a informações internas, desestabilização gradual, aquisição a preço de emergência. Há uma pessoa dentro dessa empresa, disse Pedro, que já está sendo pressionada para filtrar informações. Alguém que não entende completamente no que está se metendo. E você entende, disse Juliana, não com hostilidade, mas com a pergunta real de quem precisa saber em que terreno está pisando. Entendo há muito tempo. Pedro a olhou diretamente, mas entender algo e ter a coragem de fazer algo a respeito são duas coisas muito distintas. Pausa. Até agora. O que mudou? Você, disse simplesmente. Quando te vi pela primeira vez aqui, soube quem você era e por dias me disse que era uma coincidência, que não era assunto meu. Negou com a cabeça. Mas quando te vi responder a Ricardo na frente de todos, com aquela calma, ele parou. Você me lembrou o que se sente quando alguém decide que já foi suficiente. E eu não sinto isso há anos. Juliana o estudou por um momento com aquela capacidade sua de ler pessoas que não vinha da intuição, mas de anos observando como as pessoas se comportam quando acreditam que ninguém importante está olhando. Você tem provas? Perguntou. Tenho documentos, e-mails, registros de transferências que não aparecem nos extratos oficiais. Pedro baixou a voz outro tom. Guardei tudo. Não sei exatamente por quê. Talvez uma parte de mim sempre soube que este momento ia chegar. Você os mostrou a alguém? A ninguém ainda. Por que a mim? Pedro a olhou com aquela honestidade incômoda de quem já não tem nada a ganhar com as meias-verdades. Porque você é a única pessoa que conheço que tem razões reais para fazer algo com isso. E por quê? Fez uma pausa. Me parece que você é a única que não vai se deixar intimidar no caminho. Juliana não tomou nenhuma decisão naquela mesa. Disse a Pedro que precisava de tempo, que o que ele havia contado era demais para processar em 12 minutos entre turno e turno. Que, se fosse fazer algo com aquela informação, tinha que fazer-lo bem, não rápido. Pedro assentiu. Deixou um número de contato escrito em um guardanapo dobrado
e se foi com o mesmo silêncio discreto com que havia chegado. Fátima a interceptou antes que chegasse à cozinha. O que aconteceu? Nada que eu possa te contar ainda, disse Juliana. Você está bem? Estou processando. Fátima olhou com aquela expressão de quem quer perguntar mais e escolhe não fazê-lo. De acordo, disse. Mas essa cara que você tem agora mesmo não é cara de nada. Juliana quase sorriu. É cara de que o mundo é mais complicado do que parece, Fátima. Isso eu já sabia. Sim, mas às vezes você confirma de maneiras que não esperava. Naquela tarde, Ricardo Azevedo chegou ao terraço alto. Não estava no itinerário. Não havia reserva. Simplesmente apareceu, como tinha o costume de fazer nos lugares que considerava seus por direito de frequência, e se instalou em sua mesa com aquela naturalidade de quem nunca precisa anunciar-se. Pedro não vinha com ele. Isso era incomum, tanto que seu Francisco notou da entrada e lançou um olhar discreto para onde Juliana estava trabalhando. Um olhar que era pergunta e advertência ao mesmo tempo. Juliana a recebeu, assentiu apenas e seguiu com seu turno. Foi Fátima quem tomou a mesa rápida, eficiente, sem contratempos. Ricardo pediu sua ordem habitual, com aquela economia de palavras que tinha quando algo o preocupava. E Fátima se retirou sem incidentes. Tudo deveria ter terminado aí. Mas Ricardo, naquela tarde, não estava em seu modo habitual de homem que vem para celebrar ou fechar algo. Estava em outro modo. Um que Juliana reconheceu de longe porque o havia visto antes, em pessoas que têm controle demais sobre coisas demais e de repente sentem que algo lhes escapa das mãos, sem saber exatamente o que nem onde. Estava procurando algo com os olhos, e quando seus olhos encontraram Juliana do outro lado do salão, pararam. Não foi dramático, não houve gestos nem palavras. Apenas aquela fração de segundo em que duas pessoas que sabem mais do que mostram se olham, e ambas entendem, sem dizer, que o tabuleiro mudou, embora nenhuma ainda soubesse exatamente como. Juliana sustentou o olhar exatamente o tempo necessário para não parecer que o evitava. Depois continuou com o que estava fazendo. Ricardo pediu a conta antes de terminar o café. Naquela noite, Juliana foi ver o Dr. Carvalho. Não foi uma decisão impulsiva. Foi o resultado de horas de pensar com aquela clareza ordenada que era seu modo de operar quando as emoções estavam presentes. Mas não podia permitir que governassem. O Dr. Carvalho tinha um escritório pequeno, em um edifício discreto a poucas quadras do centro. Juliana o conhecia de antes, do tempo em que seu mundo ainda era o mundo corporativo, e ele era um dos poucos advogados que havia continuado a atender o telefone quando os outros pararam de fazê-lo. Chegou sem avisar, bateu na porta, e quando ele abriu e a viu, sua expressão foi a de alguém que esperava aquela visita há tempo, sem saber exatamente quando chegaria. Juliana disse, entre. O escritório cheirava a livros e a café frio. Havia papéis organizados em pilhas que tinham uma lógica própria que só ele entendia. Era o tipo de espaço onde as coisas importantes eram resolvidas sem protocolo desnecessário. Sentaram-se. Juliana colocou o guardanapo com o número de Pedro sobre a mesa e contou tudo com a mesma ordem e a mesma precisão com que havia aprendido a apresentar informações quando o tempo era limitado e cada palavra tinha que contar. O Dr. Carvalho ouviu sem interromper. Tomou notas com uma caneta que quase não levantou do papel e, quando ela terminou, recostou-se em sua cadeira e a olhou com aquela expressão de homem que já tem uma opinião formada e está decidindo quanto compartilhar dela. O que você descreve, disse finalmente. Não é a primeira vez que ouço algo assim sobre o Grupo Imperial. Juliana o olhou. Há outros casos. Há padrões. O Dr. Carvalho juntou as mãos sobre a mesa, nunca com evidências suficientes para agir, sempre com danos suficientes para que as pessoas afetadas não tivessem forças para continuar procurando. Fez uma pausa. Até agora, o que seria necessário para que isso seja acionável? Os documentos que você menciona, os registros de transferências e... Levantou um dedo, o testemunho de alguém com conhecimento direto das operações internas. Alguém crível, alguém que esteve lá dentro. Pedro esteve lá dentro durante anos. Está disposto a declarar? Ele me disse que sim, mas ainda não sei se isso resistirá à pressão quando for real e não apenas uma conversa em um restaurante. O Dr. Carvalho assentiu devagar. É isso que sempre falha, disse. Não a evidência, a vontade de sustentar, lá quando o outro lado começa a pressionar. A olhou diretamente
E você, Juliana, está pronta para o que isso implica? Estou há anos, respondeu ela. Só me faltava o que Pedro me deu hoje, que é a certeza de que não me enganei, de que o que me aconteceu não foi meu erro nem meu fracasso, foi um plano desenhado para me derrubar. Pausa. Isso muda tudo. O doutor. Carvalho a olhou por um momento longo com aquela expressão de homem que viu muita injustiça e que, quando finalmente tem a oportunidade de fazer algo concreto a respeito, a toma com as duas mãos. Então, vamos trabalhar, disse. De volta ao apartamento passada a meia-noite, Dona Lúcia ainda estava acordada. Não perguntou onde ela havia estado, não perguntou o que havia decidido, apenas olhou para sua filha quando ela entrou. Leu algo em sua expressão que não havia visto em muito tempo e disse uma única coisa. Você tem cara. Que cara? A de quando você era criança e resolvia algo que parecia impossível. Dona Lúcia sorriu com aquela suavidade que tinha para os momentos que importavam. A cara de quando você sabe exatamente o que vai fazer. Juliana sentou-se em frente a ela, pegou suas mãos e, pela primeira vez em muito tempo, não buscou as palavras corretas para explicar o que sentia. Apenas assentiu. Vai ficar difícil, mãe, disse em voz baixa. Quando não foi? Desta vez é diferente. Desta vez vou fazer barulho. Dona Lúcia a olhou fixamente por um momento, e naquele olhar havia décadas de madrugadas trabalhando, de silêncios sustentados, de orgulho guardado para que ninguém o usasse contra sua filha. Faça o barulho que tiver que fazer, minha filha, disse finalmente. Que já é hora. O que nenhum dos envolvidos sabia ainda era que no dia seguinte, Ricardo Azevedo ia descobrir que Pedro não havia ido sozinho ao terraço alto, que havia falado com Juliana e, quando o descobrisse, a calma calculada que havia sido seu escudo durante toda a vida ia mostrar pela primeira vez uma fenda pequena, quase imperceptível, mas suficiente para que tudo o que estava atrás dela começasse a vazar para fora. Tomar uma decisão difícil é uma coisa. Sustentá-la quando o mundo começa a empurrar contra é outra completamente distinta. Juliana sabia. Havia aprendido da maneira mais cara possível. Em outro tempo, quando acreditou que fazer o correto era proteção suficiente contra as consequências de fazê-lo, aprendeu que não era, que o mundo não premia a valentia automaticamente, que às vezes a penaliza primeiro com uma severidade que desanima a maioria precisamente para ver quem fica de pé depois. Ela havia ficado de pé e agora estava pronta para dar o próximo passo. O doutor Carvalho se moveu rápido, mais do que Juliana esperava, considerando que os processos legais têm uma velocidade própria que raramente coincide com a urgência de quem os necessita. Mas o doutor tinha algo que a maioria dos advogados que Juliana havia conhecido em sua vida anterior não tinha: contatos construídos durante décadas nos lugares certos e a reputação de alguém que não aceita casos que não pode sustentar. Quando ligou para Pedro para verificar a disponibilidade dos documentos, Pedro confirmou sem hesitar. Isso em si mesmo já era um sinal. Está mais comprometido do que você pensava, disse o doutor. A Juliana, em sua segunda reunião, desta vez com café quente e luz da manhã, entrando pela janela. A gente que duvida demora para confirmar. Ele não demorou. Você acredita nele? Acredito o suficiente para avançar. O doutor revisou suas notas. O que me preocupa não é ele, é o tempo. Se Ricardo já suspeita que Pedro falou com você, vai se mover para proteger seus ativos antes que possamos agir legalmente. Quanto tempo temos? Dias, não semanas. A olhou diretamente, o que significa que preciso desses documentos hoje, não amanhã, hoje. Juliana ligou para Pedro do próprio escritório. A conversa foi breve e direta. Pedro disse que podia ter os arquivos prontos em poucas horas e que os entregaria em pessoa, não por nenhum canal digital que pudesse ser rastreado. É cuidadoso, disse o doutor quando Juliana desligou. Aprendeu com alguém que não é, respondeu ela. No terraço alto naquela manhã, a atmosfera era diferente. Não no sentido que os clientes pudessem perceber. Para eles tudo era igual. As mesas impecáveis, o serviço fluido, o ambiente que fazia o tempo passar de maneira agradável. Mas entre os que trabalhavam ali, havia aquela tensão particular que se instala quando algo importante está ocorrendo fora do espaço visível e todos o sentem sem poder nomeá-lo. Fátima sentiu desde que chegou. Está acontecendo alguma coisa?
disse a Juliana enquanto preparavam as mesas para o serviço de meio-dia. Por que você diz isso? Porque seu Francisco chegou 1 hora antes do normal. Porque ele tem essa cara de estar esperando algo e porque você a olhou fixamente, você tem essa calma que dá mais nervos do que o nervosismo. Juliana quase sorriu. Tudo vai ficar bem, Fátima. Isso é exatamente o que diria alguém que não tem certeza de que tudo vai ficar bem ou alguém que decidiu que vai ficar aconteça o que acontecer. Fátima a olhou por um momento, depois assentiu com aquela aceitação de quem entende que há coisas que não podem ser explicadas até que o momento o permita. De acordo, disse. Mas se em algum momento precisar que eu faça algo, o que seja, me diga. Sim, sim, disse Juliana, e o disse a sério. Seu Francisco a chamou antes do meio-dia. Recebi outra ligação, disse de trás de sua mesa com aquela expressão que Juliana já aprendia a ler. Desta vez não foi uma pergunta sobre você. Foi uma insinuação. Que tipo de insinuação? Do tipo que não se pode provar, mas que se entende perfeitamente. Seu Francisco juntou as mãos. Alguém sugeriu, com muita educação e sem dizer diretamente, que contratar certas pessoas com certos antecedentes poderia afetar a reputação de um estabelecimento como este. Juliana processou isso em silêncio, o que respondeu que as decisões sobre meu pessoal eu tomo eu. Uma pausa breve, e que se alguém tiver algo concreto para dizer, que diga com nome e sobrenome, e desligaram. Seu Francisco a olhou. Juliana, o que eu te disse antes continua de pé, mas preciso saber que o que vem não vai demorar demais porque posso suportar esse tipo de pressão por um tempo. Não indefinidamente. Não vai demorar, disse Juliana. Dou minha palavra. Confio nela. Fez uma pausa. Há algo que eu possa fazer? Juliana o olhou e naquele momento tomou uma decisão que não havia planejado tomar ainda. Sim, disse. Se alguém perguntar por mim hoje, preciso que saiba exatamente onde estou e a que horas. Sem detalhes, só isso. Seu Francisco franziu levemente a testa. Um álibi? Uma precisão, disse Juliana. Para caso alguém tente construir uma versão dos fatos que não corresponda à realidade. Seu Francisco a olhou por um momento longo. Depois assentiu devagar com aquela economia de gestos que o caracterizava. Entendido. Pedro chegou ao escritório do Dr. Carvalho naquela tarde. Juliana já estava lá quando ele entrou. Olharam-se um segundo. Aquele tipo de olhar entre pessoas que compartilham um risco, sem terem se escolhido exatamente para compartilhá-lo. E depois os três se sentaram ao redor da mesa com a pasta de documentos que Pedro colocou sobre a superfície com aquela lentidão de quem deposita algo que carregou durante tempo demais. São todos os originais, disse Pedro. E-mails internos, registros de transferências para contas que não aparecem nos balanços oficiais. E tirou um envelope adicional, transcrições de conversas que gravei durante os últimos meses. O doutor. Olhau o envelope. Gravações. Sempre tive acesso legal aos canais de comunicação interna. Pedro o olhou direto. Ricardo me deu esse acesso ele mesmo quando me contratou. Nunca pensou que eu o usaria contra ele. O doutor revisou o conteúdo com aquela velocidade metódica de quem sabe exatamente o que está procurando. Seus olhos se moveram pelas páginas sem se deter demais em nenhuma, até que chegou a uma folha em particular. Aí sim se deteve. Juliana notou. O que encontrou? O doutor levantou os olhos. Há um nome aqui, disse apontando para a página, que eu não esperava ver. Quem? Alguém que não trabalha para a Imperial. Fez uma pausa deliberada. Alguém do setor público. O silêncio que se seguiu foi de outro tipo. Não o silêncio da tensão, mas o de quando uma história que se acreditava conhecer mostra de repente que tem mais camadas do que se imaginava. Pedro assentiu. Eu sabia, disse. É parte do porquê demorei tanto tempo. Não era só Ricardo, era maior. Quanto maior? Perguntou Juliana. Pedro a olhou. O suficiente para que isso não seja apenas um caso civil, disse. O suficiente para que precisemos nos mover com muito mais cuidado do que pensávamos. De volta ao terraço alto para o turno da tarde, Juliana trabalhou com a mesma precisão de sempre, mas por dentro sua mente não parava de processar o que havia escutado, o nome do funcionário que aparecia nos documentos, as implicações de que a rede de Ricardo chegasse para além do corporativo, a forma como isso mudava não só o alcance do caso, mas o nível de risco que representava para todos os envolvidos. Fátima a observou durante o turno,
com aquela discrição que havia desenvolvido para os momentos em que Juliana precisava de espaço sem se sentir sozinha. Foi para o final do serviço quando algo inesperado aconteceu. Um homem entrou no restaurante que Juliana não reconheceu, mais velho, bem vestido, com aquela postura de quem está acostumado aos ambientes de poder, mas escolhe não ostentá-lo. Sentou-se na seção de Fátima, pediu uma água, esperou. Quando Juliana passou perto de sua mesa levando pedidos para outra seção, o homem falou. Com licença, disse com uma voz tranquila e direta. É a senhora Juliana Santos? Juliana parou, o olhou e algo naquele rosto lhe gerou uma sensação que não soube classificar de imediato. Não reconhecimento exato, algo mais parecido com a memória de ter escutado aquele nome, sem ter podido dar-lhe um rosto. Depende de quem pergunta, respondeu. O homem tirou um cartão do bolso interno e o colocou sobre a mesa com um gesto que não era ameaça, mas a precisão de alguém que quer que não haja ambiguidade no que está fazendo. Juliana o pegou, leu e teve que fazer um esforço real para que sua expressão não mudasse, porque o nome naquele cartão não era o de um advogado, não era o de um sócio de negócios, não era ninguém que tivesse a ver diretamente com Ricardo Azevedo nem com o Grupo Imperial. Era o nome de um jornalista, um que Juliana conhecia dos anos anteriores, um que havia estado nos limites do colapso da Horizonte Soluções, sem nunca poder publicar nada porque as portas se fechavam sistematicamente antes que ele pudesse chegar a algo concreto. Faz tempo que a procuro, disse o homem com aquela calma de quem finalmente chegou onde precisava chegar. E creio que a senhora tem procurado o mesmo que eu há tempo. Juliana o olhou por um momento. Não é um bom momento, disse. Eu sei. O homem não se moveu, mas os bons momentos para essas coisas não chegam sozinhos. É preciso criá-los. Pausa. O que eu tenho pode complementar o que a senhora tem. E o que a senhora tem pode dar ao meu o peso que precisa para que finalmente não possam bloqueá-lo. Como sabe que eu tenho algo? Porque Ricardo Azevedo está há 2 dias mais nervoso do que o habitual. Um sorriso pequeno. E esse homem não fica nervoso por nada. Naquela noite no apartamento, Juliana contou tudo a Dona Lúcia, não em versão resumida. Tudo desde a conversa com Pedro até os documentos do Dr. Carvalho, desde o nome do funcionário até o jornalista, que havia aparecido sem aviso com um cartão e uma frase que não podia ignorar. Dona Lúcia escutou com as mãos sobre a saia e aquela quietude que tinha para receber as coisas grandes sem desmoronar. Quando Juliana terminou, o silêncio durou vários segundos. É muito, minha filha, disse finalmente Dona Lúcia. Eu sei. Você tem medo? Juliana pensou na pergunta com honestidade. Tenho respeito, disse. Pelo que pode acontecer, se isso sair errado, pelas pessoas que estão envolvidas, pelo que pode custar a gente que não tem nada a ver. Fez uma pausa, mas medo de ficar quieta eu tenho mais. Dona Lúcia a olhou com aquela expressão que tinha para os momentos em que sua filha dizia algo que a enchia de um orgulho que as palavras não alcançavam a descrever. O que você vai fazer com o jornalista? Ainda não sei. Juliana olhou o teto um momento. O que sei é que se o que ele tem realmente complementa o que nós temos, ignorá-lo seria um erro. E se for uma armadilha, o doutor vai revisar antes que eu diga uma única palavra mais. Juliana baixou o olhar para sua mãe. Não vou me mover sozinha nisso, mãe. Aprendi essa lição. Dona Lúcia assentiu. Depois fez algo que Juliana não esperava naquele momento. A tomou pelas mãos, a segurou com uma firmeza que não condizia com a fragilidade de seus anos e falou com aquela voz que reservava para as coisas mais importantes. Há algo que nunca te disse, começou. Juliana a olhou. Quando tudo caiu, quando você perdeu o emprego e a reputação e tudo o que havia construído, houve um momento em que pensei que você não ia conseguir se levantar. Os olhos de Dona Lúcia brilharam levemente. Não porque você não fosse forte, mas porque havia peso demais sobre algo que nunca devia ser só seu. Mãe, deixe-me terminar. Apertou suas mãos. O que quero te dizer é que tudo o que passou, tudo o que sofreu, tudo o que calou para me proteger a mim e a todos os outros, não foi em vão, porque te trouxe aqui a este momento, com estas pessoas, com este caso nas mãos, uma pausa, e com a oportunidade de que o que te fizeram não aconteça a ninguém mais. Juliana sentiu algo mover-se naquele lugar interno que havia aprendido a manter fechado. De repente, devagar,
como quando algo que levava tempo demais apertado finalmente encontra espaço para respirar. Não chorou, mas esteve perto. Obrigada, mãe, disse em voz muito baixa. Não me agradeça, Dona Lúcia sorriu. Termine o que começou. Isso é tudo o que preciso. O que nenhuma das duas sabia era que no dia seguinte, Ricardo Azevedo faria algo que ninguém em seu entorno esperava, algo que quebraria o padrão de anos, algo que demonstraria que a fenda que havia começado a abrir-se em sua armadura não era cosmética. Iria aparecer no terraço alto sem Pedro, sem reserva, sem a segurança calculada de sempre. E desta vez não ia ignorar Juliana. Desta vez ia procurá-la diretamente. O que acontecesse naquela conversa dependeria de uma única coisa. Se Ricardo chegasse àquele restaurante para intimidar ou para algo que nunca em sua vida havia feito antes, a pedir, algumas conversas mudam tudo, não as que se planeja, não as que se ensaia mentalmente por dias antes de tê-las, as que chegam sem aviso, no momento menos esperado, com palavras que, uma vez ditas, não têm caminho de volta e que reorganizam o mundo de uma maneira que já não pode ser ignorada. Ricardo Azevedo entrou no terraço alto naquele meio-dia como se tivesse todo o tempo do mundo. Juliana, que o viu cruzar a porta do outro lado do salão, soube de imediato que não era verdade. Conhecia aquela postura, aquela forma de caminhar devagar quando por dentro tudo corria rápido. Havia visto em salas de reuniões, em corredores de edifícios corporativos, em homens que haviam aprendido que a velocidade exterior delata a urgência interior. Ricardo estava urgente e havia vindo procurá-la. Seu Francisco viu entrar e apareceu ao seu lado em segundos com aquela eficiência silenciosa que tinha para os momentos que exigiam presença sem intervenção. Senhor Azevedo, não tinha reserva hoje. Não preciso de reserva, Francisco. A mesma familiaridade de sempre, mas com algo diferente no tom, algo mais apertado. Preciso falar com uma de suas funcionárias, Juliana. Seu Francisco não se moveu 1 centímetro. Meus funcionários estão trabalhando, disse com aquela voz tranquila, que não era confrontação, mas limite claro. Se deseja sentar, com gosto o atendo. Se vem por outro motivo, peço que o faça fora do meu estabelecimento. Ricardo o olhou por um segundo. E naquele segundo mediram-se 2 tipos de poder completamente distintos. O que vem do dinheiro e o que vem de saber exatamente quem se é e o que se defende. Está bem, disse Ricardo finalmente. Uma mesa. Seu Francisco o guiou pessoalmente. Escolheu uma mesa na seção de Fátima, não na de Juliana. Esse detalhe não foi acidental. Fátima se aproximou com a naturalidade de sempre. Pegou o pedido, se retirou e, no caminho para o balcão, passou junto a Juliana com um sussurro que não precisou de mais de 4 palavras. Ele está perguntando por você. Juliana seguiu com o que estava fazendo, uma mesa com 2 comensais que pediam com calma e sem complicações. Os atendeu com precisão, anotou, sorriu perfeita. Por dentro organizava. Sabia que este momento ia chegar. O Dr. Carvalho havia lhe dito. Quando Ricardo sentisse o terreno se mover, reagiria. O que não sabia era de que maneira. Se viria para intimidar, para negociar, para ameaçar com a elegância fria que era sua especialidade, ou se viria para algo que nunca havia precisado fazer. A resposta chegou antes do que esperava, porque Ricardo, de sua mesa, levantou os olhos e a encontrou diretamente, e em vez de desviar o olhar ou esperar que ela viesse, fez algo que nenhum dos presentes naquele restaurante havia visto antes em um homem como ele, levantou a mão. Não com impaciência, não com aquela autoridade de quem chama um subalterno. A levantou como quem pede permissão. Juliana terminou com sua mesa. Caminhou para onde estava ele com passos medidos, parou a distância profissional e o olhou com aquela expressão que não revelava nada, mas processava tudo. Em que posso ajudá-lo? Ricardo a olhou por um momento, e Juliana viu algo em seu rosto que não havia visto antes. Não vulnerabilidade exatamente, algo mais parecido com o peso de alguém que carrega algo tempo demais e finalmente reconhece que já não pode seguir carregando sozinho. Preciso falar com você, disse. Sua voz era baixa, sem o fio de sempre. Não como cliente. Como? Buscou a palavra. Como alguém que cometeu erros, que não pode mais ignorar. O silêncio que se seguiu foi breve, mas completo. Juliana não se sentou, não mudou sua postura, não lhe deu o sinal de que a conversa seria em seus termos. Este não é o lugar, disse. Eu sei,
mas você não responde mensagens de números desconhecidos. E depois do que fiz, não mereço que o faça. Fez uma pausa. Então vim aqui porque era o único que me restava. Do balcão, Fátima observava. Seu Francisco, da entrada da cozinha, também. Nenhum dos dois interferiu. Nenhum precisava fazê-lo. Juliana mediu tudo naquele segundo. A postura de Ricardo, as palavras escolhidas. O fato de que ele havia vindo sozinho, sem Pedro, sem a proteção que lhe dava ter alguém ao seu lado que validasse cada coisa que dizia. Você tem 10 minutos, disse finalmente. Quando terminar o turno, fora do restaurante. Ricardo assentiu. Obrigado. Foi a primeira vez que Juliana o ouviu dizer essa palavra e que soasse como algo real. Os 10 minutos mais longos daquela tarde transcorreram com a normalidade artificial de quem faz seu trabalho, enquanto o tempo pesa diferente. Juliana atendeu suas mesas. Sorriu onde devia sorrir, foi precisa onde devia ser precisa. Fátima se aproximou uma vez. Você sabe o que está fazendo? Sim, disse Juliana. E desta vez o disse com uma certeza que Fátima reconheceu porque era diferente de todas as vezes anteriores. Não era a certeza de quem finge segurança, era a de quem já cruzou o ponto de não retorno e encontrou que do outro lado há terreno firme. Quer que eu fique por perto? Juliana a olhou. Sim, disse, mas dentro, não fora. Fátima assentiu. E naquele momento, sem palavras, Juliana lhe deu o que há semanas não podia dar. Um papel real, uma função concreta. Se em 15 minutos não tiver voltado, disse Juliana, ligue para o Dr. Carvalho. O número está no meu telefone, salvo como o advogado. De acordo, disse Fátima sem perguntar mais, com a lealdade simples e absoluta de quem entende que às vezes ajudar significa estar pronto sem precisar entender tudo. A conversa ocorreu no pequeno pátio exterior lateral do restaurante, um espaço com 2 bancos e uma planta grande que o separava visualmente da rua. Discreto, sem ser escondido, aberto, sem ser público. Ricardo chegou primeiro. Estava de pé quando Juliana saiu sem o café, sem o celular, com as mãos nos bolsos, e aquela postura que pela primeira vez não era declaração de poder, mas simplesmente a postura de um homem que não sabe exatamente como começar. Juliana ficou de pé em frente a ele. Não se sentou. Não lhe ofereceu facilidades que ele não havia ganhado. Fale, disse. Ricardo respirou fundo. Sei o que Pedro te disse, começou. E sei que você tem documentos. Uma pausa. Não vim pedir para que os destrua. Já sei que não o fará. A olhou diretamente. Vim porque há algo que você precisa saber antes que isso siga em frente. Que coisa? O funcionário que aparece nesses registros, disse Ricardo, não é só alguém que recebeu dinheiro em troca de favores. É alguém que há anos usa minha empresa como fachada para operações que eu não autorizei. Sua voz tinha uma textura diferente. Não a do homem que controla a narrativa, a do homem que finalmente admite que a narrativa o superou. Acreditei que era um sócio. Acontece que era alguém que me usava. Juliana o escutou sem interromper. E isso te absolve, disse quando ele terminou. Não. Ricardo não esquivou a resposta. Que fiz à sua empresa, o que fiz a você, isso foi meu. Isso eu decidi. Fez uma pausa que pesou. Mas o que este homem está fazendo agora com outras pessoas, usando estruturas que em papel levam meu nome, isso sim pode parar. E para isso preciso que o que vocês têm chegue às pessoas certas, antes que ele saiba que existe. O Dr. Carvalho já sabe, disse Juliana. Carvalho é bom, mas não tem o que eu tenho. Ricardo tirou um envelope do bolso interno e o segurou em frente a ela sem estender-lo ainda. Tem o nome completo, as contas reais e a evidência de operações que nem Pedro sabia porque ocorriam em um nível ao qual ele não tinha acesso. Juliana olhou o envelope. Por que você me dá a mim? Porque você é a única pessoa em tudo isso que não tem nada a ganhar com meias verdades. A olhou com uma honestidade que lhe custou visivelmente. Todos os outros, incluindo eu, operamos com agendas. Você é a única que só quer que a verdade saia completa. O silêncio que se seguiu durou vários segundos. Juliana olhou o envelope, depois olhou para Ricardo e, naquele momento, fez o que levava toda a história aprendendo a fazer: ler as pessoas além do que mostravam. O que viu não era um homem reformado, não era redenção instantânea, era algo mais real e mais incômodo que isso. Um homem que havia chegado ao limite do que podia sustentar sozinho
e que estava tomando a única decisão que lhe restava, não porque fosse boa pessoa, mas porque já não havia outra opção que não o destruísse completamente. Às vezes as pessoas fazem o correto pelas razões erradas, e às vezes isso tem que ser suficiente. Vou te fazer uma pergunta, disse Juliana, e preciso que a responda sem calcular a resposta, só a verdade. Ricardo assentiu. Você sabia, quando destruiu minha carreira, que eu era inocente. O silêncio que se seguiu foi o mais importante de toda aquela conversa. Ricardo baixou o olhar um momento. Quando o levantou, havia em sua expressão algo que não era arrependimento performático. Era o peso real de alguém que carrega uma resposta que nunca quis dar em voz alta. Sim, disse. Eu sabia. Essas duas palavras caíram naquele pátio com o peso de tudo o que representavam. Não só para Juliana, para todos os anos que se seguiram, para as noites que Dona Lúcia passou acordada, para o mundo que Juliana teve que desmantelar e reconstruir do zero. Juliana não chorou, mas seus olhos sustentaram aquela verdade por um segundo que foi muito mais longo do que o relógio marcava. Obrigada por dizer, disse finalmente. Tomou o envelope e voltou para dentro. Fátima a esperava junto à porta com o telefone na mão e aquela expressão de quem esteve a ponto de ligar várias vezes e se conteve. Você está bem? Sim, de verdade. Juliana a olhou e desta vez não disse que estava bem da maneira automática de sempre. Pensou um segundo, sentiu e respondeu dali. Acho que pela primeira vez em muito tempo, disse. Sim. Fátima a olhou fixamente e algo em seus olhos se moveu da mesma maneira em que se movem os olhos das pessoas que estiveram ao lado de alguém durante um caminho difícil e finalmente veem que o caminho começa a mudar de paisagem. Bem, disse Fátima. E naquele bem havia tudo o que não precisava dizer em voz alta. Naquela tarde, o envelope chegou ao escritório do Dr. Carvalho, junto com algo mais. O jornalista Marcos Diniz, que assim se chamava o homem que havia aparecido no terraço alto com um cartão e demasiado conhecimento para ser casualidade, reuniu-se com o doutor pela primeira vez, sentados ao redor da mesma mesa onde dias antes haviam revisado os documentos de Pedro, os quatro. Juliana, o doutor, Pedro e Diniz viram pela primeira vez o mapa completo. O funcionário tinha nome: Carlos Roberto Fonseca, subsecretário de uma autarquia que regulava precisamente o tipo de operações que o Grupo Imperial realizava. Havia estado recebendo transferências por anos através de estruturas desenhadas para parecer investimentos legítimos e havia estado bloqueando sistematicamente qualquer investigação que se aproximasse demais. Com o que Ricardo tem, disse o doutor revisando o envelope, e com os documentos de Pedro e o que Diniz tem de sua investigação prévia, já não estamos diante de um caso civil. Levantou os olhos. Isso vai para o promotor. Diniz assentiu. Tenho contatos lá. Pessoas que há tempo querem esse tipo de evidência, mas nunca tiveram o suficiente para agir. Olhou para Juliana. Com isso é diferente. Quanto tempo? Perguntou Juliana. Se nos movermos esta semana, disse o doutor Dias. Não semanas. Pedro, que havia permanecido em silêncio durante a reunião, falou pela primeira vez. Há algo mais que devem saber, disse. Todos o olharam. Fonseca sabe que algo está se movendo. Recebi uma mensagem esta manhã de um número que reconheci como o dele, perguntando sobre minha disponibilidade para uma reunião urgente. Fez uma pausa. Nunca havia me contatado diretamente. O silêncio naquele escritório foi de outro tipo. Não de medo, de urgência. Então não temos dias, disse Juliana. Temos horas. O doutor assentiu. Então, vamos trabalhar. Aquela noite foi diferente de todas as anteriores. Não houve conversa longa com Dona Lúcia. Não houve café nem revisão do ocorrido. Apenas Juliana sentada na pequena sala de seu apartamento com a luz apagada e a cidade lá fora fazendo seu barulho constante e indiferente. Dona Lúcia sentou-se ao seu lado sem dizer nada, apenas esteve ali, com aquela presença que não precisa de palavras porque já disse tudo o que tinha que dizer, e sabe que agora o que falta não é falar, mas acompanhar. Depois de um bom tempo, Juliana falou. Ele me disse que sabia que eu era inocente, disse em voz muito baixa. Quando destruiu minha carreira, ele sabia. Dona Lúcia não respondeu de imediato. Apenas pegou a mão de sua filha com aquela firmeza que tinha para as verdades que doem da maneira correta. E como você se sente? Juliana pensou naquela pergunta com honestidade real. Leve, disse.
pela primeira vez em anos, leve, porque isso é o que faz a verdade quando finalmente chega. Não sempre traz alegria imediata, não sempre apaga a dor de repente, mas tira o peso de não saber, de duvidar, de se perguntar se algo do que passou foi culpa sua quando não foi. E esse peso, quando se vai, deixa um espaço que ainda não tem nome, mas que já se sente como o começo de algo distinto. Dizem que a justiça é cega, mas quem lutou de verdade por ela sabe que não é cega. É paciente, que observa tudo com uma clareza que os impacientes confundem com ausência, que espera o momento exato, com a evidência exata, nas mãos exatas. E quando chega, não chega pela metade, chega completa. O Dr. Carvalho não dormiu aquela noite. Juliana soube quando chegou ao escritório logo cedo e encontrou as luzes acesas, 3 xícaras de café vazias sobre a mesa e uma pilha de documentos organizados com aquela precisão meticulosa que só se consegue quando alguém passou horas revisando cada detalhe até estar completamente seguro. Quando você dormiu? Perguntou. Quando eu terminar, respondeu ele sem levantar os olhos do que revisava. Sente-se. Preciso te contar o que encontrei. O que o doutor havia construído durante aquela noite não era apenas um caso. Era uma arquitetura completa. Cada documento de Pedro conectado com os registros que Ricardo havia entregue, cada transferência vinculada a uma data, a uma operação, a uma decisão que levava à assinatura, direta ou indireta, de Carlos Roberto Fonseca. O que Ricardo não sabia, disse o doutor, é que Fonseca não só usava o Grupo Imperial como fachada, também usava outras 3 empresas do setor, todas conectadas, todas com o mesmo padrão. Colocou uma folha em frente a Juliana, e todas com afetados que nunca puderam provar nada, porque cada vez que tentavam avançar legalmente, algo era bloqueado de cima. De Fonseca, disse Juliana. Exato. O doutor recostou-se em sua cadeira, o que significa que quando isso sair, não vai ser só o seu caso, vão ser todos. E isso muda completamente a magnitude do que estamos apresentando ao promotor. Juliana olhou os documentos estendidos sobre a mesa. Anos de injustiça ordenada em folhas de papel, o mapa completo de como um homem havia usado o poder para destruir quem se interpunha em seu caminho, e como outro homem, acreditando ser o predador, havia sido, na realidade, uma peça mais no tabuleiro de alguém mais calculista que ele. Quando vamos ao promotor? Perguntou. Esta manhã, disse o doutor, Marcos Diniz já confirmou. Ele tem um contato direto na promotoria que há tempo espera exatamente este tipo de evidência. Fez uma pausa. Juliana, o que vai acontecer hoje será irreversível. Quero que esteja segura. Ela o olhou por um momento. Estou há anos sendo segura em silêncio, disse. Já é momento de ser, falou em voz alta. Reuniram-se no escritório do Dr. Carvalho no meio da manhã. Juliana, o Dr. Carvalho, Pedro, que chegou primeiro que ninguém com uma pasta adicional que havia passado a noite organizando com aquela determinação de quem finalmente converteu anos de culpa calada em ação concreta, e Marcos Diniz, o jornalista, que chegou com seu próprio expediente construído durante meses de investigação, que nunca havia podido publicar, porque as portas sempre se fechavam pouco antes de chegar a algo definitivo. Olharam-se os 4 ao redor da mesa. Não houve discurso, não houve cerimônia. Apenas o doutor que disse com aquela voz tranquila que tinha para as coisas importantes. Vamos. A promotoria recebeu a evidência naquele mesmo dia. O contato de Diniz era um promotor adjunto que há tempo construía um caso paralelo sobre Fonseca, sem nunca ter o suficiente para agir. Quando viu os documentos de Pedro combinados com a informação de Ricardo e o expediente jornalístico de Diniz, ficou em silêncio por vários minutos, que ninguém interrompeu. Depois levantou os olhos. Isso é suficiente, disse. Mais do que suficiente. O que ocorreu nas horas seguintes não foi dramático por fora. Foi silencioso, metódico, com a precisão fria dos processos legais que não precisam de espetáculo porque a solidez da evidência fala por si só. Documentos foram assinados, ordens foram emitidas, protocolos foram ativados que Carlos Roberto Fonseca, em seu escritório do outro lado da cidade, não soube que existiam, até que já era tarde demais para fazer algo a respeito. Pedro recebeu uma mensagem naquela tarde do mesmo número que no dia anterior havia pedido uma reunião urgente. Desta vez a mensagem dizia apenas: "O que você fez?" Pedro a leu, apagou a tela
e não respondeu. No terraço alto, a tarde transcorreu com aquela normalidade que tem os dias em que algo grande ocorre longe dos lugares visíveis. Fátima trabalhou seu turno sem saber os detalhes, mas sentindo no ambiente aquela calma particular que não é ausência de tensão, mas sua resolução. Olhou para Juliana várias vezes durante o serviço e cada vez encontrou algo em sua expressão que não havia visto antes da mesma maneira. Não era alívio ainda. Era algo prévio ao alívio. A cara de quem finalmente soltou algo que levava segurando com ambas as mãos durante tempo demais. Seu Francisco a chamou ao final do turno. Sentaram-se em seu pequeno escritório com a planta no canto e o café de sempre. E o homem que havia contratado uma mulher sem referências, com uma resposta que não dizia nada concreto e uns olhos que diziam tudo o que importava, a olhou com aquela expressão de quem finalmente completa um quebra-cabeça que tinha pendente. Já sei quem você era, disse sem reproche, com aquela calma de quem enuncia um fato que não muda nada do que já construiu. Como? Perguntou Juliana. Marcos Diniz me ligou esta tarde. Perguntou se podia mencionar o terraço alto no que vai publicar. Seu Francisco cruzou as mãos. Me contou o contexto, o suficiente para entender. Juliana o olhou. E quero que saiba algo. Seu Francisco escolheu as palavras com aquele cuidado que tinha para as coisas que importavam. No dia em que você veio para esta entrevista, me disse que queria aprender a começar de novo. Fez uma pausa. O que não me disse era que já sabia perfeitamente como fazê-lo. Que o que precisava não era aprender, era espaço. Juliana o escutou sem interromper. Espero ter te dado, disse seu Francisco. Mais do que imagina, respondeu Juliana, e o disse de uma maneira que ele entendeu completamente. Levantou-se para ir e, antes de sair, virou-se. Seu Francisco disse, obrigada por contratar alguém que não tinha referências, por não fazer perguntas que não eram suas, por defender sua gente quando a pressionaram. Uma pausa. Isso não é pouca coisa. Seu Francisco a olhou com aquela expressão sua de homem que sente muito e diz pouco. Aqui você sempre terá um lugar, disse. Não porque precise, mas porque este lugar é melhor quando você está. A notícia saiu dias depois. Marcos Diniz publicou no portal de investigação, onde colaborava uma reportagem que levava meses construindo e que agora, com a evidência completa, já não tinha nenhuma porta que pudesse bloqueá-lo. A manchete era precisa e devastadora. Rede de desvios milionários vincula funcionário público a operações fraudulentas por anos. Promotoria confirma a investigação formal. O nome de Carlos Roberto Fonseca. As empresas vinculadas. As operações documentadas. As pessoas afetadas que nunca haviam podido provar nada. E entre elas, com nome completo, o caso de Juliana Santos Ibáñez, diretora de desenvolvimento estratégico da Horizonte Soluções. Despojada de sua carreira, mediante um esquema desenhado para beneficiar terceiros. Completamente exonerada pela evidência apresentada, a reportagem não pedia piedade, não dramatizava, apenas enunciava os fatos com a clareza implacável de quem sabe que os fatos bem documentados não precisam de adornos para serem devastadores. Juliana leu a reportagem sentada na mesa de seu apartamento com uma xícara de café que foi esfriando enquanto ela lia cada parágrafo com aquela atenção de quem reconhece sua própria história escrita por alguém mais pela primeira vez. Dona Lúcia estava ao seu lado, não leu a reportagem, apenas observou sua filha. A viu passar de parágrafo em parágrafo com aquela quietude que tinha para as coisas que a afetavam profundamente. A viu chegar ao final, a viu ficar com o olhar fixo na tela por vários segundos e a viu finalmente, depois de anos de conter, las com uma disciplina que lhe havia custado mais do que ninguém sabia, soltar as lágrimas, não de dor. Disso já havia chorado o suficiente nas noites que ninguém viu, nas madrugadas que Dona Lúcia fingia não ouvir para lhe dar o espaço de ser humana sem testemunhas. Estas eram outras. Eram as lágrimas de quem carregou uma mentira sobre os ombros por anos, acreditando pela metade que talvez algo daquela versão fosse verdade, que talvez tivesse cometido algum erro que justificava, ainda que parcialmente, o que havia acontecido, e que agora, em preto e branco, com assinaturas e datas e evidência irrefutável, via confirmado que não, que, nunca, que o que lhe fizeram foi injusto do princípio ao fim. Dona Lúcia não disse nada,
Apenas a envolveu com os braços da maneira que as mães abraçam quando já não há palavras que bastem. E as duas ficaram assim, naquela pequena sala de um apartamento modesto, enquanto lá fora o mundo começava a saber de uma verdade que dentro daquelas paredes já se sentia como o que sempre havia sido, a verdade. As semanas que se seguiram foram um turbilhão organizado. A promotoria avançou com velocidade incomum, ajudada pela solidez da evidência e pela decisão de Pedro de depor formalmente. Seu testemunho foi o elo que conectou todo o resto, não porque fosse o único, mas porque vinha de dentro, de alguém que havia estado nas reuniões, que havia assinado documentos, que havia visto como o sistema funcionava de suas entranhas e que agora o descrevia com uma precisão que não deixava espaços para a interpretação conveniente. Carlos Roberto Fonseca foi suspenso de seu cargo poucos dias depois que a promotoria formalizou a investigação. Suas contas foram intervidas. E o caso, que começou como mais um expediente em um escritório com livros e café frio, transformou-se no processo que desvendou uma rede que afetava mais pessoas do que ninguém havia imaginado. As outras empresas afetadas começaram a aparecer. Donos de negócios que por anos haviam carregado dívidas que não entendiam, com reputações danificadas por relatórios que não correspondiam à realidade, com portas fechadas que nunca souberam exatamente quem havia fechado. Agora sabiam, a família que Pedro mencionou foi notificada a tempo. O esquema que ia destruir Luz nunca chegou a ser executado. E uma a uma essas histórias começaram a ter o espaço que sempre mereceram. Ricardo Azevedo enfrentou suas próprias consequências. Não foi simples, não foi imediato. A lei tem seus tempos e seus matizes. E Ricardo tinha recursos e advogados que sabiam bem como usá-los. Mas a evidência do que havia feito com a Horizonte Soluções era parte do expediente, e o Dr. Carvalho assegurou-se de que o que cabia a Juliana fosse reconhecido de maneira formal. Houve um processo de mediação, houve acordos, houve documentos assinados que reconheciam o dano causado e estabeleciam uma compensação que não apagava os anos perdidos, mas que era, ao menos, o reconhecimento oficial de que esses anos nunca deviam ter se perdido. No dia em que Ricardo assinou esses documentos, não houve celebração por parte de Juliana. Houve algo mais tranquilo, mais parecido com a conclusão de uma história, que havia precisado de tempo demais para encontrar seu último parágrafo. Pedro Almeida não regressou ao Grupo Imperial. Era óbvio que não poderia, mas tampouco tentou. Com a mesma determinação com que havia decidido falar, decidiu também construir algo diferente. Contatou o Dr. Carvalho semanas depois, não por razões legais, mas para perguntar se conhecia empresas que precisassem de alguém com sua experiência e com uma perspectiva que poucos tinham, a de ter visto o sistema de seus piores ângulos e ter escolhido, quando importava, estar do lado certo. O doutor lhe deu 3 nomes. Pedro escolheu um. Foi o começo de algo que nenhum dos dois teria previsto meses atrás. Marcos Diniz publicou 4 reportagens mais nas semanas seguintes, cada uma construída sobre a anterior, cada uma abrindo novas arestas do mesmo caso, cada uma com mais pessoas que encontravam em suas palavras o reflexo do que haviam vivido sem poder nomeá-lo. Escreveu a Juliana depois da 4ª reportagem. O que você começou tem mais peso do que calculava. Obrigado. Juliana respondeu com uma única linha. O que começamos? Não se esqueça. Fátima soube de tudo pela reportagem, como a maioria. Chegou ao terraço alto no dia seguinte com uma expressão que misturava o orgulho de quem sente que esteve perto de algo importante e a indignação honesta de quem acaba de entender por que certas coisas que havia observado nos últimos meses tinham o peso que tinham. Encontrou Juliana preparando mesas antes do serviço como qualquer outra manhã. Por que você não me disse? Perguntou sem aborrecimento real, com aquela franqueza que era sua forma de demonstrar que se importava. Porque havia coisas que tinham que ocorrer em ordem, disse Juliana. E porque não queria que ninguém carregasse um peso que não lhe correspondia. Eu te ajudaria. Eu sei, por isso não te disse. Juliana a olhou. E por isso, quando precisei que fizesse algo, te pedi e você o fez sem perguntar. Fátima processou isso por um segundo. Isso é o mais complicado que me disseram para dizer que confiam em mim, disse. Finalmente Juliana sorriu. Dos sorrisos de verdade, dos que não custam esforço, porque nascem sozinhos.
É que você é complicada, Fátima. Fátima abriu a boca para responder algo, depois a fechou, depois a abriu de novo. Bom, disse com aquela voz que usava quando não tinha resposta, mas não ia admiti-lo. Enquanto não voltar a fazer, não prometo nada. As duas riram daquela risada que é também alívio e amizade, e o reconhecimento de que algumas pessoas entram em sua vida sem que ninguém as anuncie e acabam sendo exatamente o que você precisava. Semanas depois, em um jardim pequeno e luminoso atrás do apartamento de Dona Lúcia, ocorreu algo que ninguém havia planejado formalmente, mas que de alguma maneira todos sentiram que tinha que ocorrer. Reuniram-se os que haviam sido parte dessa história. Seu Francisco, que chegou com aquela planta pequena de seu escritório nas mãos e a desculpa de que precisava de mais luz. Fátima, que chegou com comida suficiente para o dobro de pessoas e aquela energia de quem celebra sem precisar que lhe digam exatamente o que está celebrando. Pedro, que chegou o último e um pouco inseguro de se era bem-vindo, e a quem Juliana recebeu com uma simplicidade que não era esquecimento, mas a decisão consciente de que o presente vale mais do que o ressentimento. O Dr. Carvalho, que por uma vez deixou os documentos no escritório, e Marcos Diniz, que chegou com sua caderneta, mas não a abriu em todo o tempo em que esteve ali. Dona Lúcia os recebeu a todos com aquela naturalidade de quem passou a vida convertendo espaços pequenos em lugares onde as pessoas se sentem grandes. Havia café, havia sol, havia aquela atmosfera particular dos momentos que não se anunciam como importantes, mas que se sabe, enquanto ocorrem, que se vai recordar. Juliana estava sentada junto à sua mãe quando Pedro se aproximou. "Quero te pedir algo", disse. Ela o olhou. "Não, perdão", esclareceu ele rapidamente. "Sei que isso não funciona assim. Não se pede como se fosse um favor." Fez uma pausa. "Só quero que saiba que o que fiz, o que permiti que acontecesse, é algo com o que vou trabalhar todos os dias, não para apagar, para não repetir." Juliana o escutou com aquela atenção que dava às coisas que mereciam ser escutadas de verdade. "Acredito em você", disse finalmente. "Eu, vindo de mim, significa algo." Pedro assentiu, e naquele gesto havia uma dignidade recuperada que nenhum discurso teria podido construir. Foi seu Francisco quem, do outro lado do jardim, levantou sua xícara sem protocolo nem cerimônia. "Pelas pessoas que não desistem", disse com aquela voz rouca e tranquila que impunha respeito sem esforço. Ninguém precisou de mais palavras do que essas. Todos levantaram o que tinham na mão. E naquele jardim pequeno e cheio de luz, com a cidade fazendo seu barulho indiferente lá fora, houve um momento desses que não cabem nas fotos, nem nas reportagens, nem em nenhum documento legal. Um momento que só existe na memória de quem esteve ali. Meses depois, Juliana recebeu uma oferta de trabalho, não de qualquer empresa, mas de uma firma nova, pequena, fundada por 3 das pessoas que haviam sido afetadas pelo esquema de Fonseca e que haviam decidido, em vez de se dispersarem após o processo legal, construir algo juntas. Precisavam de alguém com experiência real em desenvolvimento estratégico, com critério para reconhecer os sinais corretos, com a capacidade de construir algo sólido sem perder de vista o que realmente importa. O Dr. Carvalho lhe trouxe a oferta pessoalmente. "São pessoas que sabem o que é começar de baixo", disse, "e que querem fazer direito desta vez." Juliana leu a proposta. A estudou com aquela calma metódica que tinha para as decisões importantes. Depois olhou para o doutor. "Sabem que estou trabalhando em um restaurante?" Foi o primeiro que lhes disse. O doutor sorriu apenas. "Disseram que alguém que escolheu começar do zero quando poderia ter desistido é exatamente o tipo de pessoa que querem em sua equipe." Juliana dobrou a proposta. Guardou-a. "Deixe-me pensar", disse, mas os dois sabiam que já estava pensado. Seu último turno no terraço alto não foi anunciado com antecedência. Só seu Francisco o sabia e teve a sabedoria de não transformá-lo em um evento. Deixou que fosse um turno a mais, com as mesas de sempre e os clientes de sempre, a rotina que Juliana havia aprendido a executar com uma precisão que já era parte dela. Ao final do serviço, enquanto recolhia seu avental pela última vez, Fátima apareceu ao seu lado. Não disse nada de imediato. Apenas esteve ali com aquela presença que havia sido constante desde o primeiro dia. "Sabe o que aprendi de você?", disse finalmente. "O quê?" "Que a calma não é fraqueza."
Fátima a olhou diretamente, que às vezes a pessoa mais corajosa na sala é a que não levanta a voz, a que espera, a que sabe exatamente quando falar e quando não. Pausa. Isso eu não havia entendido antes. Juliana a olhou por um momento e eu aprendi de você, disse, que a lealdade não precisa entender tudo para ser real, que às vezes estar ali é suficiente. Uma pausa, mais do que suficiente. Fátima assentiu e desta vez não buscou uma resposta engenhosa nem uma camada de humor que suavizasse o momento. Apenas o recebeu. Vá comer o mundo, Juliana Santos disse. Para que vejam, naquela noite, de volta ao apartamento, Dona Lúcia tinha a mesa posta, não para uma grande celebração, apenas para as duas, com as xícaras de sempre e aquela luz quente que fazia o espaço pequeno parecer exatamente do tamanho certo. Sentaram-se, tomaram seu café e ficaram em silêncio por um tempo que não incomodava, mas descansava. Foi Dona Lúcia quem falou primeiro. Como você se sente? Juliana pensou na pergunta com honestidade completa. Pensou nos anos difíceis, nas noites sem resposta, no trabalho silencioso de reconstruir algo que não deveria ter se quebrado, no avental que vestiu, sem que ninguém soubesse o porquê, nas mesas que limpou com a mesma dignidade com que alguma vez havia dirigido reuniões de alto nível, em Pedro e sua pasta, no Doutor Carvalho e seu café frio, em Fátima e sua lealdade sem perguntas, em seu Francisco e sua planta, em Ricardo e sua verdade tardia, mas dita, e, naquele pátio, onde um homem que nunca havia precisado dar explicações a ninguém finalmente deu as que importavam. Me sinto como alguém que chegou onde tinha que chegar, disse, não pelo caminho que imaginava, pelo correto. Dona Lúcia a olhou com aquela expressão que tinha para os momentos que não precisam de comentário porque são completos sozinhos. Depois estendeu a mão sobre a mesa. Juliana a tomou, e lá fora a cidade seguia seu curso com suas pressas, seus ruídos, suas histórias que se cruzavam sem saber. Mas naquela mesa pequena, com 2 xícaras e uma luz quente, algo havia terminado da maneira que devia terminar. E algo novo estava começando sem pressa, sem medo, com tudo o que se aprende quando se escolhe no momento mais difícil não desistir.